Que isso. Posso começar aqui, galera? Pode. Começar então, hein? Fechou. É... Beleza, vamos continuar então nosso estudo aí da famosa hidrostática. Deixa eu pegar minha caneta. Como eu já disse, né, hidrostática é o estudo dos fluidos, hidro de água, estática, os fluidos parados, né? Então, seguindo, a gente viu um pouquinho de alguns conceitos básicos, como pressão, densidade na última aula, e nessas três questões que eu passei para vocês tem um pouquinho de pressão, só que eu vou discutir melhor agora com vocês a questão da pressão nos fluidos, tá? Então, a aula de hoje é sobre pressão hidrostática e o teorema de Stevin, que basicamente é a mesma coisa, os dois, tá? Então, vamos lá. Tá aqui. Então tá. Pressão hidrostática é uma pressão exercício pelo peso P de uma coluna de líquido em equilíbrio. Vamos pensar o seguinte, galera. A gente tem um conceito agora que chama pressão, só que hidrostática, então é pressão nos fluidos. Como eu falei para vocês, quando a gente mergulha fundo numa piscina, começa a tampar mais os ouvidos, dá uma pressão maior no pulmão, etc. E normalmente isso acontece quanto mais fundo você vai. E profundidades muito altas, o ser humano não consegue nem chegar, porque a pressão é tão grande e o ser humano não sobrevive. Mesmo com submarinos, tem submarinos ainda que não aguentam determinadas pressões, determinadas profundezas do mar aí. Então a gente tem muitas regiões do nosso vasto oceano aí que não conhecemos. Devido a esse probleminha que é a nossa pressão hidrostática. Vamos entender então como funciona isso daí. Aqui do lado direito eu coloquei uma imagem de um copo para vocês. Esse copo eu coloquei dois pontos, o ponto 1 e o ponto 2, ok? Conforme eu disse para vocês, a gente percebe nadando na piscina, conforme mais fundo a gente vai indo para a piscina, maior fica a pressão que a gente vai sentindo. Por que que isso acontece? Basicamente, vamos supor que aqui nesse ponto 1, eu tenho todo esse líquido sobre mim. Esse líquido que está sobre... Nossa, ficou lindo. Todo esse líquido que está sobre o ponto 1, ele faz uma pressão em cima do ponto 1. Por isso, então, existe uma pressão devido ao líquido. Conforme eu vou descendo mais, por exemplo, no ponto 2, eu tenho uma coluna muito maior de líquidos sobre mim. Eu tenho essa do 1 mais espaço entre 1 e o 2. Por isso, então, conforme mais fundo vai chegando, mais fundo eu vou atingindo, mais líquido tem sobre mim. Se tem mais líquido sobre mim, eu tenho uma pressão muito maior. Ok? Então, a pressão do fluido, o fluido, ele faz uma pressão sobre determinado ponto. E aí um cara chamado Steven percebeu que essa pressão hidrostática que existia, ela seguia um padrão. Nossa, o que eu fiz? Ela seguia um padrão. E como que era esse padrão? Calma aí. Como que era esse padrão? Travou. Voltou. E como que era esse padrão? Bom, ele percebeu que esse peso, essa pressão que fazia em cima de mim, da coluna, devido ao líquido, dependia de algumas coisas. E essas coisas é a densidade do líquido que está sobre mim, a gravidade e essa altura entre os pontos. Ok. Mas, normalmente, o teorema em si do Stevin, ele faz a diferença de pressão entre dois pontos, não a pressão em um ponto só. Então, vamos supor, a diferença de pressão entre o ponto 1 e o ponto 2 é dada por essa equação, onde a pressão no ponto 2 é igual à pressão do ponto 1, mais a densidade da água, a gravidade e a altura entre o ponto 1 e o ponto 2, que é esse meu H'. Ok? Então, basicamente está falando que eu tenho a pressão sobre o ponto 1, mais esse mais densidade, gravidade e essa altura, ou seja, a pressão que essa segunda coluna faz sobre o ponto 2. Então, a pressão no ponto 2 é a pressão da coluna 1 mais a pressão da coluna 2. Tudo bem, galera?
Tudo bem? Seguindo, então, basicamente o teorema de Stevin é isso. Ele define que a diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio, um fluido parado em repouso, é igual ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a diferença entre as profundidades dos pontos. Beleza? Essa foi a definição. Então, basicamente, ele descreveu essa equação aqui. Ó. Tudo bem? A equação que vocês precisam saber é essa. Aí eu quero definir umas características. Beleza, vamos entender então um pouco melhor sobre isso. Quando eu tenho um fluido igual esse aquário aí, eu tenho um determinado ponto. Esse ponto, eu tenho uma pressão que está exercendo sobre mim. Beleza, que é a pressão que a gente viu agora do teorema do Stevin, que é a pressão do fluido sobre mim. Porém, e os lados, né? A pergunta é, e nos lados, eles não fazem pressão do meu lado? Não pressiona para o meu lado? Um líquido que está do meu lado para o outro lado? E a resposta é não. Por quê? Não importa aonde você estiver, qualquer posição desse aquário, qualquer ponto, aonde você estiver, as pressões do lado que fazem do lado, as forças que interagem com você do lado do fluido, elas se anulam. Lembrando, um fluido estático, que é o que a gente está estudando. Então, essa força que é feita aqui e essa força que é feita aqui, elas vão se anular. Ok? Então, qualquer ponto, se eu tenho outro ponto aqui, as pressões, as que vêm da direita, as pressões que vêm da esquerda, elas vão se anular. Por isso que a gente não tem pressão do lado, porque o fluido está parado. O fluido está parado, tanto a pressão da direita quanto da esquerda vão se anular. Quanto para frente e para trás vão se anular. A única pressão que vale é a pressão que está sobre nós. Beleza? Essa daqui ainda é o teorema de Stevin, é a mesma coisa, ó. P2, se esse daqui está subtraindo, passa para o outro lado somando, P1 mais IgH'. Esse μ é a densidade relativa que a gente já estudou. Ok? Então aqui permanece. Então a gente definiu algumas coisas. Ó. Um ponto de um mesmo líquido situados na mesma superfície horizontal ficam sujeitos à mesma pressão. Chama-se essa zona de superfície isobárica. A pressão aplicada, que é o que eu acabei de explicar. Não precisa de saber disso agora, nome decorado, nada de pressão, superfície isobárica. A pressão aplicada sobre um ponto de um líquido em equilíbrio e a ação da gravidade é a mesma em todas as direções. Portanto, seu valor não depende da orientação na superfície usada para medir. Foi o que eu expliquei agora. Então, não importa as pressões dos lados de um ponto em um líquido, ela vai ser sempre a mesma, exceto a pressão sobre o líquido. A pressão aumenta com a profundidade, ok? O teorema de Stevin também é definido como a lei fundamental da hidrostática, que estabelece a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em equilíbrio sob a ação da gravidade, sendo determinado pelo produto da massa específica do fluido, pelo modo da aceleração da gravidade local e pela variação entre as alturas da coluna do fluido. Beleza. Agora eu quero discutir uma coisa com vocês. Então, conforme mais fundo eu vou na água, maior é a pressão por causa da coluna de água que fica sobre mim. Ok. Mas e no ar? O ar é um tipo de fluido também, certo? Nosso ar aqui, nitrogênio, oxigênio, é um tipo de fluido. E esse ar, se ele é um fluido, ele também tem uma determinada pressão, ok? Então aí a gente vai entender um pouquinho sobre o que é a pressão atmosférica. Olha aí, eu estou falando então que o ar, né, nosso ar aqui, nossa atmosfera do nosso planeta, ele é composto por vários gases, nitrogênio principalmente, tem oxigênio, argônio, hélio, ozônio, entre outros, beleza? E quando eu estou, por exemplo, aqui na minha casa, tem uma coluna de ar sobre mim, exercendo uma pressão sobre mim. Aí eu pergunto para vocês, se eu estou aqui em Bauru e depois eu vou para a praia, a pressão é diferente aqui do que da praia? Sim. Por que que é diferente? O que você acha que é diferente? E eu sei que é diferente porque quando você vai pra praia, o ouvido ele fica tampado. Você tá mais perto do nível do mar? Quando passa na serra, o ouvido entope. Muito bom, é isso aí que eu queria dizer de você. Quando você tá descendo pela serra, de carro e tal, seu ouvido entope. O que a serra está fazendo normalmente? Você está descendo ela, né, quando você está indo pra praia. Então você está saindo de uma altura e indo para outra altura. O
que está acontecendo? Você está indo mais baixo, igual na piscina. Quando você mergulha mais fundo, fica uma pressão maior no ouvido. Mesma coisa. Você está descendo, fica uma pressão maior e aí tampa o ouvido. Ok? O que isso significa? Que está aumentando a pressão. Então, conforme mais baixo eu vou em relação ao ar, mais fundo, maior é a pressão. Agora eu falo para vocês, o que significa o nível do mar? Quem sabe responder essa? O que significa nível do mar? O Inácio falou, porque a gente está no nível do mar. O que significa nível do mar? Vocês sabem? Não? É o ponto em que Vamos a lá, então. pressão é nula? Não. Vamos lá, vamos entender aqui, ó. Esse aqui é o nosso planetinha Terra, pá, bonitinho. Aqui, ó. Brasil. Pode ser sem Estados Unidos, ninguém liga. Europa. Aqui tem. Ó que bonito. A gente tem tipo um escudo que fica em volta do nosso planeta. Ok? Dentro desse escudo fica uma coisa que a gente chama de atmosfera. Que basicamente todos os gases que a gente tem, que é o nitrogênio, oxigênio, argônio, hélio, ozônio, carbono, entre outros, fica aqui dentro. Fica circulando aqui. Fora desse escudo, não tem nada. É o famoso vácuo. Não tem gás ali. Não tem fluido. Então, se você sai daqui, você não respira. Por isso que os astronautas usam roupa especial para isso. Porém, quando você está aqui dentro, você respira. Você tem fluidos. Só que, repara, se eu estou aqui na Europa, aqui de pé bonitinho, passeando, em cima de mim tem uma coluna de ar da atmosfera. Se o astronauta está aqui em cima, na atmosfera, ele tem uma coluna de ar muito menor, ok? Então a pressão que está lá no cara, no astronauta, é menor do que a pressão minha que está aqui na Europa. Certo? Tudo bem? Por quê? Porque tem uma quantidade de fluido sobre mim maior do que o astronauta que está ali em órbita. Beleza? Só que aí eu falo para vocês, o que é nível do mar? O que você explica o nível do mar? Se eu falar para vocês que a altura, a quantidade de coluna que tem de ar sobre mim na praia lá de Portugal, comparado com a praia aqui de Santos, é a mesma. Então, todas as praias, o mar inteiro, quando você está sobre o mar, a quantidade de coluna de gases que tem em cima de você vai ser sempre a mesma. Por quê? Porque é uniforme. O nível do mar em relação à atmosfera é sempre o mesmo. Entenderam? Sim. Mas e as partes que, tipo, por uma laga, tem os tsunamis e tudo mais? É porque... Como é, Inácio? Que nem, não tem que estavam dizendo que as geleiras estavam derretendo, estavam aumentando o nível do mar e tudo mais. E quando tem tsunami, não há uma alteração nesse nível do mar? Você tem uma alteração no nível do mar. Por quê? Tsunami normalmente acontece ou por terremoto ou por, sei lá, uma montanha de gelo que caiu. Na hora que você mergulha o gelo no copo, sobe a água, certo? E aí por isso que sobe o nível do mar e ele cobre a cidade. Ou o terremoto treme, você mexe um copo d'água, tem uma região que sobe a água. É a mesma coisa. Você vai subir o nível do mar. Aí sai do nível. Mas o mar todo, em todo mundo, o oceano, né, no mundo todo, tem o mesmo nível. Mas é isso mesmo, Inácio. E aí, então, por exemplo, eu tô aqui na praia do Brasil, com alguma praia lá na Europa, a quantidade de gás que tem sobre minha cabeça, de nitrogênio, oxigênio e tal, até a atmosfera é a mesma em qualquer lugar. Isso é o nível do mar. Percebendo isso, os caras conseguem falar, então, nessa pressão aqui, essa é a pressão em relação ao nível do mar. A gente vai chamar ela de pressão atmosférica. É a pressão que a gente tem do nível mais baixo, que a gente vive normalmente, até a atmosfera. Pressão atmosfera. Tranquilo? Beleza, Inácio? Suave? Tranquilo. E depois, então, no caso, ela vai se corrigir, né? Esta área que vai ter uma diferença no nível do mar, depois ela se corrige e se iguala igual o resto, né? Se corrige igual. Aí essa água vai para a terra, né? Para a cidade e tal. Depois ela é absorvida pela terra e tudo mais. Vai para os rios, vai para... Isso aqui, fechou. Então aí o mar se corrige e fica no mesmo nível sempre. Isso é legal, é uma coisa assim que quando eu descobri, eu falei, caraca, velho, como assim o mar, com todas as praias tem a mesma
é como se fosse uma régua, né? Tem uma distância certinha até a atmosfera em todas as regiões do mar. Olha aí. Lembrando que é estático, tá? Tô considerando o mar paradinho. Se o mar ficar fazendo onda, já muda levemente o nível, mas considerando estático, funciona. Então os caras definiram um nível do mar. O nível do mar, a gente já aprendeu que pressão é força por área, né? Lembrando, então, pressão. Opa, eu apanhando de novo. Nossa, pouco noob. Peraí. Então, pressão é igual a força por área, que é Newton por metro quadrado, ok? E a pressão que foi calculada, né, definida no nível do mar, é essa daqui, ó, 1,01 vezes 10 elevado a 5 Newton por metro quadrado. Ou, como eu disse para vocês, Newton por metro quadrado pode ser chamado de Pascal, o cara que estudou pressão. Então, 1,01 vezes 10 a quinta Pascal é o nível de pressão atmosférica. Só que em vez de ficar escrevendo 1,01 vezes 10 ATM, de atmosfera. Então, 1 ATM, um nível de atmosfera, de pressão atmosférica, é igual a 1,01 vezes 10 a quinta Pascal. Outra unidade que os caras usam, além de Pascal e ATM, é o mmHg, que é milímetro por mercúrio. Ou seja, a cada 1 milímetro que se afunda no mercúrio, porque antigamente os caras eram doidos, né, velho? Os caras faziam tudo com mercúrio. Eles adoravam o mercúrio, porque era um líquido meio gel, que os caras brincavam. Ah, depois eu tenho que responder a pergunta, acho que do Cauã, sobre o gel, se é um fluido ou não. Já respondo. Os caras sobre, então, do mercúrio, os caras falavam, então, cada 1 milímetro de profundidade do mercúrio tinha determinada pressão. E eles usavam isso daqui como uma unidade de medida. 1 milímetro de mercúrio, que vale 133,28 newtons por metro quadrado. Ou Pascal. Ok? Então, perguntaram para mim, na aula passada, se eu poderia considerar a moeba como um fluido. E não, velho, não pode. Fui pesquisar. A moeba é a moeba, como se chama? Tem outro nome, né? Ameba, amoeba, tanto faz, acho. Geleca. Esse negócio aí. Geleca. Mas como que chama que virou moda no YouTube lá, que tu não brincava? Era outro Amoeba. nome, não era? Não. A moeba? É. Tá. Então, a moeba aí, ela é um gel, cara. Gel é diferente. Gel, por exemplo, a pasta de dente é gel, o gel de cabelo é um tipo de gel. E gel, ele tem outras características. Já não pode se atribuir características de fluido. Tá? Então, ele não é um fluido, é um gel. Sim, sim. Então é uma Sacou? outra classificação, era um O gel. arranjo- Então. O arranjo molecular dele é totalmente diferente de um fluido. Que aí fica as partículas ficando dispersas, etc. O líquido, o gel ainda assume a forma costuma assumir a forma do recipiente que ele tá, mas não significa que ele é um fluido. Por causa do arranjo molecular dele que é diferente. Beleza? Beleza, valeu. Então, ó, aula de hoje, pressão atmosférica, quanto mais fundo fica, maior a pressão, por causa da coluna de fluido que fica sobre nós. Significa, então, que se eu estou aqui vivendo minha vida, eu estou sobre uma pressão constantemente, que é a pressão dos gases que estão sobre mim. E aí a gente consegue sentir essas pressões mudando no nosso dia a dia, quando a gente vai para a praia descer na serra, ou quando a gente mergulha numa piscina. Então, existem diferentes pressões. Outra coisa, pressões muito baixas, a gente não sabe... pressões muito baixas, A gente também não consegue viver muito bem com as pressões muito baixas. O nosso corpo ele não é adaptado a isso. Por isso que, por exemplo, você subir na maior montanha do mundo e ficar lá por muito tempo, pode acabar prejudicando o seu corpo. O seu corpo vai se acostumar com uma pressão baixa, na hora que ele vir para pressão alta, ele pode até acabar quebrando, por exemplo. Porque o seu corpo ele se adapta e fica mais frágil. Que seria uma das discussões a respeito da gravidade em outros planetas, né, com gravidades mais leves. Mas as pressões influenciam também, beleza? Tá. Vou fazer um exercício aqui com vocês, então, sobre isso. Aí depois eu vou liberar vocês fazerem atividade aí.
E aí vocês ficam livres de mim. Peraí. Nossa, peraí. Cor de fundo, eu gosto de usar o branquinho. Aqui dá pra enxergar a letra bem. Eu vou usar isso aqui. Olha aí. Então a gente tem um exercício lá que fala o seguinte: os três recipientes da figura têm base da mesma área. Então as bases deles são iguais. E são preenchidos por um mesmo líquido de densidade de 2 vezes 10 a 3 kg por metro cúbico, até a mesma altura de 2 metros. Então, bases iguais, tem o mesmo líquido, uma determinada intensidade, e todos vão até 2 metros de altura. Sendo a pressão atmosférica 1 atm, ou 1,0, arredondando, né, que é 0,1, vezes 10 a quinta pascal, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, e a área da superfície do fundo de 0,5 metros quadrados, determina, primeiro, a pressão hidrostática suportada pelo fundo de cada um dos recipientes. Então, vamos lá. Peraí, quero virar a tela. Então, vamos lá. Primeiro, a pressão no fundo deles vão ser igual para todos os três recipientes. Por quê? Porque o que conta não é a área deles, se são diferentes, ou o volume deles, mas sim a altura em relação ao fundo e à superfície deles. Então, a pressão hidrostática dos três recipientes vão ser iguais. E a pressão hidrostática, a gente calcula sendo a densidade do fluido vezes a gravidade, vezes a altura. Ok? Olha só. Todos eles têm a mesma base e todos eles têm a mesma altura. Então vamos pegar as informações. Bom, a densidade é de 2, foi dado lá, ó, vezes 10 elevado a 3 quilogramas por metro cúbico. A altura, H, que é a altura do ponto do início do fluido até o fundo do fluido, é de 2 metros. Ele dá mais. A gravidade que eu preciso agora. A gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos calcular então a pressão hidrostática dos três negócios aí, os baldinhos aí. Então a densidade é 2 vezes 10 elevado a 3 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 2. Então, a pressão hidrostática nesses baldes aí, nesses recipientes, são 2 vezes 10 é 20, vezes 2, 40, vezes 10 a 3. Ou 4 vezes 10 a 4 newtons por metro quadrado. Se eu quiser melhorar, então, a unidade de medida, pressão hidrostática é de 4 vezes 10 a 6 pascal. Fácil? Tranquilo, né? Quiserem perguntar, fica à vontade, galera. Rafinha, então aquela fórmula lá que você passou, que era acho que P2 igual a P1 vezes densidade, vezes gravidade, vezes altura, não era? É a mesma coisa que P1 colocar a mais... pressão hidrostática. Por quê? Ó? P2 é igual a P1 mais DGH. Por que que eu fiz, no caso aqui, fui calcular a pressão hidrostática, eu não considerei o P1. Porque a única coisa diferente entre isso é que eu não considerei P1. Porque eu estou considerando da superfície do recipiente, então não tem um segundo ponto aqui dentro. Tá? Olha aqui no desenho que eu vou fazer. Era o recipiente e tinha água aqui. Eu estou considerando qual que é a pressão aqui no fundo, P2, em relação à superfície, P1. Quando eu estou considerando a superfície, eu descarto P1. Se eu fosse falar qual que é a diferença entre um ponto P1 dentro do fluido, aí eu tenho que considerar P1. Tudo bem? Deu para entender? Tudo bem, Senão... sim. Obrigada. Imagina. Então a B ele fala a intensidade da força exercida no fundo de cada um dos recipientes.
somente devido à coluna de líquido. Então tem aqui os pontos lá no fundo, ele quer saber a força exercida. Beleza? De novo, a força exercida sobre todos os recipientes é a mesma. Por quê? Porque todos têm 2 metros de líquido sobre eles. Então a força é a mesma, porque a pressão é a mesma. E eu sei que pressão é força sobre área, como a gente viu na aula passada. Então, eu sei que força é igual a pressão vezes área, porque o A passou multiplicando aqui. Então, virou força é igual a pressão vezes área. Bom, a força vai ser igual a pressão que a gente já sabe. A pressão do fundo do recipiente é de 4 vezes 10 a 6, vezes a área que ele dá aqui, ó. A área de 0,5 metro quadrado. Então, a área de 0,5. Calculando isso, eu tenho que força é igual 0,5 vezes 4 é a mesma coisa que meio vezes 4. Então é 2, metade de 4, vezes 10, elevado no fundo dos baldes aí dos recipientes, é de 2 vezes 10 a 6 newtons. Respondida a B também. Respondida A. Tudo bem? Fácil? Vou mostrar então um segundo tipo de exercício aqui, ó. Esse daqui é muito comum. Esse é muito comum. Vocês que vão prestar vestibular. Hidrostática, sim. Hidrostática é um assunto que não é cobrado. Cobra um exercício por vestibular. E quando cobra é desse tipo aqui. Então, dá uma prestada de atenção aqui, vale a pena. Submerso em um lago, um mergulhador constata que a pressão absoluta no medidor que se encontra no seu pulso corresponde a uma pressão P. Então, o cara tá mergulhando lá, ele olha no medidor de pressão dele e fala, putz, tá tal pressão P. E não fala pra gente, ele não gosta de esconder. Aí ele fala, um barômetro, vocês sabem o que é um barômetro? Um barômetro, tudo que tem metro na frente é coisa usada pra medida, né? Então, não consegui pensar em nada que é usado com metro na frente. Barômetro, Tem não sei, vou tentar gasômetro, lembrar né? alguma coisa. Gasômetro, tem outras coisas. Paquímetro, olha aí, tem várias coisas. Então é usado para medida. E baro vem de pressão. Então é um medidor de pressão. Barômetro é isso. E se você Então, colocar. medidor. E se você tirar o baro na frente e colocar um acento circunflexo no último O? Fica metrô. Ele tá medindo alguma coisa? Não. Não. Mas valeu a tentativa, mano. Um barômetro, então, indica ser a pressão atmosférica local tal. Então o cara tem um barômetro também, um medidor de pressão, que fala qual que é a medida da atmosfera local. Então a medida da pressão da atmosfera local é tal. Considere a massa específica da água, lembrando que massa específica é igual à densidade da água, né? Sendo 10 elevado a 3 kg metro cúbico, e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Em relação à superfície, o mergulhador encontrava-se a uma profundidade de 6 metros. Determina a pressão P a qual o mergulhador está submetido. Então, peraí, muita informação. O cara tá mergulhando, ele vê uma pressão P no relógio dele, aí ele sabe que a pressão do lugar quando ele tá é 1 vezes 10 a quinta da atmosfera onde ele tá. Ele sabe a densidade da água, ele sabe a gravidade e ele tá a 6 metros de profundidade. Aí eu falo, a pergunta é, qual que é a pressão que apareceu no reloginho dele? P. Isso que nós vai calcular. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem algumas informações, como a pressão atmosfera do local é 1 vezes 10 a quinta, se eu não me engano. Isso. A gente tem Pascal, né? 1 vezes 10 a quinta Pascal. A gente tem a densidade, que é 1 vezes 10, 3. Deixa eu ver se é isso. Isso. 10 a 3. Quilogramas por metro cúbico. A gente tem a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Lembrando, gravidade a gente sempre usa a mesma. E a gente tem a profundidade do cara, que está a 6 metros de profundidade. Lembrando que a equação de teorema de Stevin, ou pressão hidrostática, é pressão 2 é igual a P1 mais dGH. A gente quer saber a pressão onde o cara está.
Então a gente vai chamar ela de P2. A pressão 1, que está acima desse cara, é a pressão da atmosfera. Por quê? Porque o cara tá mergulhando aqui, e ele está sobre uma pressão que a gente vai chamar de P2. Acima dele, aqui na atmosfera, é a pressão 1, que aqui é toda a coluna de atmosfera. Então aqui é a pressão atmosférica do mar. Ok? Tudo bem? Então, P2 é igual a P1, que é a pressão atmosférica, que é 1 vezes 10 a 5, mais a densidade, que é 1 vezes 10 a 3, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 6. Então, P2 é igual a 6 vezes 10, 60, vezes 1, 60. Então, 1 vezes 10 a quinta, mais 60 vezes 10 a 3. Pressão 2, então, é igual a 1 vezes 10 a quinta, mais 60 vezes 10 a 3, eu posso transformar em 6 vezes 10 a 4. Ok? Agora eu tenho uma soma de notação científica. Só que aqui está 10 elevado a 4, aqui está 10 elevado a 5. Lembra que para somar notação científica, é preciso que os dois estejam na mesma ordem de grandeza. Então vai ficar aqui a pressão 2, que é a pressão onde o cara está, é igual a 1 vezes 10 a 5, mais, como eu quero transformar isso de 10 a 5, eu vou andar uma casa 0,6 vezes 10 a quinta. Ok? Agora os dois estão 10 a quinta, agora eu posso somar. 1 mais 0,6, eu tenho aqui 1,6 vezes 10 a quinta Pascal. 1 vezes 10 a quinta Pascal é a pressão que o cara estava submetido, é a pressão que o mergulhador está, a pressão que marcou no relógio dele. Fácil, né? É só uma equaçãozinha, é só substituir as informações. Perguntas? Questions? Então, beleza, ó. Eu vou mandar Ô, Rafinha. aqui para vocês. É isso a aula de hoje, tá? Oi. Ah, não, já vi que você vai Pois me não? mandar a chamada, eu ia perguntar a chamada. Ô, cara, calma aí, velho. Deixa eu só interromper aqui. Então, eu vou mandar aqui a lista de chamado para vocês, só que hoje a atividade é o seguinte, eu vou mandar uma lista para vocês me entregarem até hoje, beleza? Essa lista, ela tem as mesmas 3 perguntas que vocês responderam no começo, só que agora vocês já sabem um pouco sobre o conteúdo, então quero que vocês respondam de maneira certa. E além disso, um exercício numérico, se eu não me engano. 1 ou 2, tá? Pra vocês fazerem. Vou entregar até hoje, 11h59 da noite. Como se assim, tiver da dúvida, maneira certa, pode Rafa? me perguntar à tarde. Porque a primeira vez vocês não conheciam o assunto, vocês fizeram sem conhecer o assunto, beleza? Vocês não tinham estudado ele. Agora, aquelas perguntas lá é com base no que vocês aprenderam hoje. Então, vocês têm que responder certo agora. Ok? Porque pelo menos vocês aprenderam. Fechou. Meio que agora, Então, então. a primeira vez eu considerava. A primeira vez eu considerava quem entregou e quem não entregou. Se entregou, tinha 10. Se não entregou, tinha 0. Agora, a segunda vez, eu vou corrigir mesmo. Ah, respondeu certo, respondeu errado. Sacou? Deixa eu mandar aqui a lista, espera aí, rapidão. Tá meio lento o meu PC, velho. Beleza? Se tiver pergunta aí, fica à vontade de fazer. A lista tá no chat aí, só acessar lá e responder. A lista não, a chamada. Tá liberado, pode fazer atividade para me entregar até hoje, hein? 11h59 da noite. Beleza? À tarde, me chama no zap quem quiser tirar dúvida. Fora isso, uma boa semana, bons estudos e vejo vocês logo. Bom finais de semana, né? Que semana que vem é feriado, né? Bom finais de semana. É verdade, boa 2 semanas aí longe de mim, hein? Sucesso. Falou então. Tchau, Falou, Rafinha. cara. Falou, Valeu, obrigado. velho. Tchau. Falou, Rodrigão. Ô, Rafa, Tchau, você pode obrigado, mandar o gente. link da chamada de novo? Que eu caí da chamada? Mando. Tá enviado. Acessa lá, Gui.
Valeu, Rafinha. Valeu. Tamo junto.